Olha só, vamos começar a falar sobre os materiais. Eu vou te mostrar todos os materiais que eu utilizo, mas lembre-se que você não precisa ter esses materiais para realizar os desenhos que a gente vai fazer depois, as atividades. E lembre-se também que eu tenho mais de 10 anos de profissão, então eu levei muito tempo para conseguir todos os materiais que eu tenho hoje em dia. Então, eu iniciei com pouquinha coisa, um material super básico, para só depois, com o investimento que eu fui fazendo encomendas, aí sim eu fui investindo mais em materiais para hoje ter tudo que eu tenho, tá? Vamos lá. Esses aqui é uma visão geral dos materiais que eu tenho, entre pincel, extensor de lápis, esfuminho, lápis de várias marcas, lapiseira, boleador, borrachas, fixador e apontador. A gente vai falar sobre cada um agora, então vamos lá. Mas primeiro eu quero te mostrar, quero que você tenha uma base. Vamos primeiro começar com os lápis e logo mais a gente volta aqui para falar do restante dos materiais. Olha só, antes que a gente comece a falar sobre a qualidade de cada lápis, antes eu preciso que você entenda o seguinte. Aqui eu fiz uma escala de cinza para te explicar como que funciona as graduações, tá? Então aqui nós temos uma escala de cinza. Você vai ver nos lápis que elas podem ir 9H até o 9B, tá? Então ela vem fazendo isso aqui, 9, 8, 7, 6, tá? 3, 2, H, HB. O HB é o que divide as graduações entre os Hs e o B. E logo depois vem as graduações B. B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, até o 9B. Tem marca que vai até o 12B. Tá vendo? Então, nós temos essa divisão do HB e ela vai dividir os nossos lápis entre H, que significa hard, significa duro, e black, que significa preto. Então, quanto maior a numeração para o lado B, mais escuro vai ser esse lápis e mais macio também. Quanto maior o número para o lado H, mais duro vai ser esse lápis. Então, mais claro ele vai ser. E ele é mais seco também. Então, para o lado H, ele acaba chegando até a machucar o papel, por ser seco. Então, nós não utilizamos tudo isso aqui para fazer o desenho. Os materiais mais usados para fazer o realismo é HB, B, 2B, 4B e, dependendo da referência, um 8B. Geralmente o B eu também não utilizo. Eu faço uso de 4 lápis, HB, 2B, 4B. E quando há necessidade numa referência que eu vejo que tem um preto muito intenso, aí sim eu faço uso do 8B. Outra diferença que você tem que saber também. Os lápis nacionais, eles são mais claros do que os importados. Os importados, geralmente, eles são mais escuros, ele tem uma certa maciez, tá? Então, a diferença é essa. Por exemplo, os nacionais, nós temos a mais famosa, que é da Faber-Castell, que são esses aqui, inclusive, que eu tenho, são esses verdinhos da série 9000. Eles são mais claros do que essa marca importada aqui, da Staedtler, tá? Ela é uma marca alemã. Essa marca da Staedtler, ela é muito mais macia. Então, ela tem uma tonalidade mais escura do que a da Faber-Castell. E como que a gente resolve esse problema? Para resolver esse problema, basta você utilizar graduações mais escuras da marca da Faber-Castell. Por exemplo, se eu utilizo HB, 2B, 4B
da marca Staedtler, na marca Faber-Castell, eu vou utilizar 2B, 4B, 6B, 8B, ok? Então, eu tenho que fazer essa diferença para que eu consiga chegar, mesmo com outra marca, a mesma tonalidade de cinza que eu chegaria com uma marca importada. Então, não necessariamente eu não preciso ter uma marca tão cara quanto a da Staedtler e nem necessariamente eu preciso ter uma marca importada para fazer desenhos bons, tá? Então, você consegue investir pouco, porque os lápis da marca Faber-Castell são bem baratos, são bem em conta. Entendendo isso, vamos mostrar um pouquinho dos materiais aqui. Olha só, aqui eu tenho trabalhado com 3 marcas de lápis diferentes. Na maratona, quem fez, eu utilizei somente a marca da Faber-Castell Série 9000, que é uma marca verdinha, tá vendo? A cor dela é verde. Essa marca é específica para desenho, tá? Então, não é todo lápis da Faber-Castell que serve para desenhar. Você tem que ficar atento a isso quando você for fazer a compra, tá? Aqui eu também tenho da marca Staedtler, que eu falei para vocês, que é uma marca importada. Essa aqui é uma marca alemã. Geralmente eu compro pela internet, mas atualmente eu também tenho encontrado aqui numa papelaria local. Mas mesmo que seja pela internet, esse lápis ele tem um custo um pouco mais caro do que os outros. Esse lápis aqui, ele custa de R$ 9,90 em média, tá? Esses daqui é da marca Raffiné. Essa marca também é muito boa. Geralmente na internet ela tá saindo na faixa de R$ 5,50, R$ 6. Só que essa daqui eu ganhei ela em um kit que vinha da China, um kit de desenho com vários lápis. Tem vários lápis, inclusive, que eu não usei porque ela ia muito pro lado seco, duro, né? E poucos pro lado mais macio. E geralmente essas do lado mais duro nós não utilizamos, então tem bastante que eu não utilizo. Mas é uma marca também muito boa que fica na faixa etária, né? Entre o mais caro e o muito mais barato. Essa daqui tem uma qualidade também muito boa. Esses lápis da marca da Faber-Castell custa em média de R$ 3,50, R$ 2,90 se você procurar direitinho, e é muito mais fácil de ser encontrado do que essas outras marcas. Geralmente essas daqui nós encontramos apenas pela internet. Eu utilizo também para fazer detalhes no desenho, lapiseiras. Essa lapiseira aqui, ela tem a ponta 0,5 e tem o grafite 4B, porque geralmente eu utilizo ela para fazer detalhes de olho, pelos, cílios e etc. Então eu utilizo essa daqui, tem um custo bem barato. Esse daqui, ela tem a ponta 0,3. Eu utilizo ela para fazer alguns fios de cabelo quando tem a necessidade, ou alguns fios de barba, ou algum detalhe que seja muito pequeno. Mas geralmente eu não utilizo muito, não costumo utilizar demais ele. Aqui nós temos também o boleador, tá? O boleador, se vocês não conhecem, ele tem uma pontinha de metal na ponta, tá vendo? E o que ele faz? Deixa eu tirar esses lápis daqui pra gente continuar. Aqui eu tenho 2 tipos de boleadores. Esse aqui é geralmente o boleador chamado boleador original, que ele é inclusive mais caro, ele deve ser numa faixa de 30 e poucos, R$35, R$40. Esse daqui, ele é uma ferramenta para quem faz desenho em unha. Então, ó, também tem a mesma coisa. Então, independente, você pode estar comprando esse daqui, porque ele é muito mais em conta do que esse, e serve para a mesma coisa. Para que esse material serve?
Esse boleador, ele serve para fazer vulcos no papel, ou seja, ele vai afundar o papel como você precisa para fazer detalhes. Você só vai conseguir enxergá-lo quando você passar grafite sobre ele, um 4B. Olha só, então é isso que o boleador faz. Ele faz um sucozinho no papel, tá vendo? E aí, quando você passa o grafite por cima, ele deixa esse espaço em branco onde você passou. Isso é muito utilizado para fazer efeitos de cabelos, de pelos, barbas, tá? Então, tanto esse quanto esse daqui podem ser utilizados porque tem a mesma ponta, tá vendo? Ó, cada ponta tem um tamanho diferente. Ó, o lado de cá é mais grosso e o outro lado mais fino, tá? Então, você pode comprar qualquer um de ambos que você puder. E também, se você não puder comprar nenhum dos dois, você pode estar pegando uma caneta sem tinta. E você tá usando ela para poder estar fazendo esse mesmo efeito, tá? Então, você só toma cuidado para não ter tinta nenhuma dentro da caneta que você for utilizar. E aí, é uma maneira de você conseguir fazer esse efeito de uma maneira grátis, tecnicamente. Também utilizamos dos esfuminhos para fazer efeitos. Esse daqui é o que nos ajuda a suavizar o lápis que nós passamos, tá? Suavizar rostos. Aqui eu tenho 3 tamanhos. Eu tenho a numeração 1, a numeração 2 e a numeração número 3. Cada um com a sua grossura. E o que é o esfuminho? O esfuminho é simplesmente papel prensado, tá? Ele tem as pontinhas brancas. Aqui tá um pouquinho suja porque já são bem velhos, eles duram muito. E também já tá um pouco sujo de grafite. E o que ele faz? Ele ajuda a suavizar. Ele ajuda a suavizar o lápis, dando um efeito mais homogêneo. É muito utilizado para fazer nos rostos, quando são espaços mais pequenos. Já quando é um espaço maior, por exemplo, um rosto, uma bochecha, uma testa, nós utilizamos um papel higiênico mesmo. Então, eu vou fazer aqui um rabiscadinho. E aí, você pode pegar, ó, uma folhinha de papel higiênico. Você vai dobrar ela no meio. E aí, você dobra no meio novamente. E na pontinha você faz um triângulo. Tá vendo? E aqui na pontinha você apenas vira para fazer um biquinho de pato. E aqui é onde você vai utilizar para fazer as sombras mais suaves. Vai te ajudar a esfumar o grafite em cima do papel. Ok, vamos lá. Aqui eu também tenho. Esse aqui é um extensor de lápis. Para que ele serve? Ele serve apenas se você tiver um lápis que já está curto e está incomodando na hora de desenhar. Você vai colocar esse lápis nele para ele poder ficar maior. Ó, geralmente ele tem 2 lados, uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina. Então, você vai escolher o lado que o seu lápis encaixa melhor. E aí, você vai usar para ele não incomodar tanto. Esse aqui, ele ainda tá grande, nós utilizamos quando fica
menor, fica ruim de segurar, aí nós colocamos ele no extensor para ficar melhor. Aqui temos também dois materiais importantes que é sempre utilizado nos desenhos, que eu sempre utilizo nos que eu faço. São pincéis. Pincéis, ó, aqui eu tenho dois tamanhos, um tamanho grande e um tamanho menorzinho. Você pode comprar ele com cerdas macias e aí você corta os pelos dele pela metade, que daí você vai utilizar eles pequeno mesmo, porque para eles ficar um pouquinho mais firminhos. E para que nós utilizamos esses pincéis? Esses pincéis eles são importantes principalmente quando você tem um papel que tem um certo granulado, como o papel canson, por exemplo, ele é um do tipo desse que ele tem um certo granulado, uma certa textura, e nós utilizamos esses pincéis aqui para deixar uma cara mais homogênea ao grafite. Então você vai utilizar ele depois que você fizer, e aí você vai passar aqui em cima dele para ele estar ajudando esse grafite a penetrar nos poros dos papéis. Vamos falar das borrachas agora. Das borrachas nós temos vários tipos. Eu tenho só esse pouquinho aqui. Nós temos essa borracha aqui, que é o chamado borracha limpa-tipo. Ela é como uma massinha de modelar. Tá vendo? Você faz o formato dela do jeito que você precisa. Com a ponta fina, com a ponta grossa. E para que nós utilizamos esse limpa-tipo? Para fazer alguns detalhes, por exemplo, de poros. Ou, por exemplo, de poros. Ou quando nós precisamos deixar algo que nós fizemos talvez um pouco mais escuro. Essa borracha limpa-tipo, ela serve para tirar o excesso do grafite de cima do papel. Então, se eu passá-lo aqui, tá vendo? Ele tira o excesso de grafite. Ó. Então, às vezes, quando eu preciso fazer um efeito, eu utilizo essa borracha para dar o efeito que eu preciso. Os outros tipos de borracha é esse daqui, que são borrachas muito boas, que você pode, que elas são bem baratas, uma faixa de R$3,50. Essa da Faber-Castell eu comprei ela R$3,50 numa papelaria local. E essa da Soft ela custa R$2,90, R$2,50, por aí. E você pode estar usando também no lugar dessas aqui, caso você não tenha. Essas aqui são as borrachas Mono Zero. Essa daqui tem uma ponta arredondada e essa daqui é uma ponta retangular. Essas borrachas são um custo bem mais caro do que essas daqui. E o que você pode estar fazendo caso você não tenha dinheiro para estar comprando materiais caros, você pode estar usando um estilete e cortar a borracha de um jeito que fique uma ponta fina, do jeito que você precisa, para você também estar fazendo detalhes. São borrachas que apagam muito bem, tá? Então, são as borrachas muito úteis. E aqui são de duas marcas diferentes, ok? Aqui também eu tenho as borrachas elétricas. Essas borrachas aqui são úteis para quando você quer fazer detalhes pequenos. Ó, essa daqui ela tem uma ponta mais fina e essa daqui uma ponta mais grossa. Ó, então quando eu aperto aqui, ela roda. Tá vendo? Ela roda.
E aí eu consigo fazer um detalhe bem fino. Aqui, ó, eu não tô tendo ponta nela. Deixa eu retirar aqui, fazer a ponta pra vocês verem, tá vendo? Ela tem esse detalhe aqui. E aqui é onde fica a minha borracha, ela é vendida assim. Eu aumento ou diminuo ela do tanto que eu preciso, coloco ela de volta aqui. E aí quando eu preciso fazer uma ponta fina, eu venho com uma lixa. Eu tenho uma lixinha de pé mesmo. E aí eu vou passando aqui, ó, até fazer a ponta chanfrada. Tá vendo? Ela fica uma ponta em forma de triângulo, na finurinha que eu preciso. Então ela é útil para fazer também detalhes bem pequenos, gotas de água, brilhos intensos do olho, alguns detalhes de pele, roupa, tá vendo? Então eu utilizo essas borrachas. Essa daqui, da Derwent, eu comprei aqui no Brasil mesmo, então ela foi numa faixa de uns 50 reais. Já essa daqui, da Tirro, eu comprei ela da China, paguei 25 reais nela, com frete gratuito. E essa daqui, ela veio com as duas pontas, tanto para borracha de ponta fina, quanto a borracha mais grossa dessa daqui. Essa daqui só me veio com essa ponta. Então essa daqui saiu um custo muito barato, demorou para chegar, obviamente, porque é de lá, mas saiu um custo muito bom. E ela veio com as duas pontas. Como eu já tenho essa grossa, eu estou utilizando essa apenas para ponta mais fina. Além desse material, eu utilizo também o verniz fixador da marca Acrylex com o Fosco Mate. Para que esse verniz serve? Ele serve para aumentar a vida útil do seu desenho e para proteger de qualquer sujeira ou das pessoas ficarem pegando no seu desenho, sabe? Não ficar levando grafite para outras partes que não deveriam. Esse daqui, ele é um pouco mais caro. Ele tá numa faixa de 30, a última vez que eu vi tava uns 32 reais. Mas dura bastante porque você utiliza pouco em cima dos desenhos. Então, ó, esse daqui eu paguei R$29,50, mas da última vez que eu vi na papelaria tava numa faixa de 32. E esse daqui, ele tira o brilho do grafite. Então, quando você tem um desenho finalizado, muitas vezes quando você vai tirar foto, você não consegue tirar uma boa foto porque ela tem um brilho, um certo brilho, e é difícil de você encontrar um ângulo que tire esse brilho. E quando você passa o verniz, esse brilho do grafite, por ele ser fosco mate, então ele vai tirar todo o brilho e aí ele vai deixar uma cor de grafite mais viva, muito mais bonito, só que ele também escurece um pouco os tons que você já fez. Então você sempre tem que levar em consideração para também não escurecer demais o seu desenho, porque quando você passar o verniz, ele vai escurecer mais ainda, então pode acabar estando numa tonalidade que você não queria quando você começou o desenho. E o último é o apontador. Eu tenho esse aqui, da marca Cis, que ele é um apontador à manivela, tá? Então você coloca o lápis aqui. Ele tem essas garrinhas para ficar preso, você coloca o lápis e você aponta ele na quantidade que você precisa. Você gira a manivela para rodar o tanto que você precisa. Esses tipos de apontadores, eles são bem mais caros. Esse daqui tá numa faixa de R$100. Só que você também pode utilizar uns mais baratos. Tem um que é elétrico, que custa metade do preço, em torno de 50.
Eu não tenho ele aqui agora, mas eu já tive ele. E você também pode utilizar o próprio estilete para você conseguir deixar pontas finas e compridas assim, que são melhores na hora de você fazer o desenho. São bem melhores de você conseguir desenhar, porque você consegue fazer detalhes que quando você tem uma ponta chanfrada você não consegue. Sobre os materiais, nós vimos todos eles, todos os que eu tenho, mas não necessariamente todos os que você precisa. Vamos para a próxima aula, que daí eu vou te passar quais são os materiais realmente necessários para você estar fazendo desenhos tão bons.